Signo de Câncer, vamos lá para a sua leitura então para o mês de novembro. O que temos para o signo de Câncer? Começando aqui com a psicografia. E peço para que você deixe a sua curtida, que você se inscreva, acione o sininho para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e possa ser entregue para as pessoas, tá bom? Para outras pessoas. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Matéria é um problema para você neste momento por questões emocionais. Reflita sobre isso. O quanto suas experiências possuem o poder de te travar hoje. O poder de resolver isso está dentro de você. E é a forma como você lida com os percalços de sua vida que vai definir se você será paralisado em suas metas ou não. Compreensão mais elevada, necessária. Instrua seus Como assim? Eu falo bastante sobre a ativação dos elementos da natureza. Então, quando eu intenciono aqui a ativação dos elementos da natureza em mim, e esse é um processo que faz parte do meu do processo terapêutico que eu trabalho, né? Do meu método, ativar os elementos da natureza. Daí daqui a pouco eu vou lá e percebo que você está com o elemento água muito exacerbado. Mas isso está sendo negativo, porque de alguma forma você está afogada nas suas emoções. E lá pelas tantas o seu elemento fogo está muito baixo, que é o seu poder de ação, de ir para cima dos seus objetivos, do fogo, da paixão pela vida, muito por questões emocionais. Esse equilíbrio eu faço, tanto através do trabalho com as mãos, como se fosse um reiki, parecido com um reiki, quanto pela mesa radiônica, tá? E isso traz ali um aspecto de mais racionalidade, e os seus pés, você começa a ficar com os pés mais no chão, para conseguir resolver as suas coisas, caminhar pela vida e resolver e buscar soluções para os seus problemas e também buscar ali aquilo que você quer, né, os seus objetivos. Então, essa situação de elementos, tá? Para quem não sabe trabalhar com isso, eu sempre falo de ir para a natureza e puxar ali os elementos terra, fogo, água e ar. Primordialmente iniciando ali pelo elemento terra, colocando os pés no chão e se transmutando, né, transferindo para a terra, pedindo para que seja levado para o fundo da terra, os seus pensamentos e sentimentos negativos.
E puxando logo em seguida ali, com as mãos, os pés no chão, puxando energia, tá? Puxando energia. E intencionando que meus pés sejam colocados no chão, que eu tenha energia para resolver minhas questões. Essa é uma forma que não é igual a mesma coisa que eu faço, tá? No processo terapêutico ali, mas é uma forma que pode te ajudar extremamente, tá? E eu sempre falo sobre isso aqui. Pode te ajudar muito, tá? Então aqui é você puxando os elementos, inclusive pedindo assim a prosperidade, né? Puxando, intencionando, me traga prosperidade, mãe terra, enfim, os elementais, o elemento terra, pedindo ali prosperidade, abundância, que você tenha ali matéria, que você possa construir matéria, que você receba esse poder, essa energia para construir a sua matéria, né? Para criar a sua matéria. Então, isso é uma forma que pode ajudar também, em aspecto de meditação ali, momento só seu, né? Poucos minutos ali, nem que seja 3 vezes na semana, ou se pudesse todo dia, seria maravilhoso, mas se não dá, uma vez na semana, duas vezes na semana, pelo menos, isso pode te ajudar bastante, tá? Porque às vezes nós estamos muito com os elementos superiores, sentimento, pensamento, e nossos pés não estão no chão, nós estamos ali só pensando, sentindo e lembrando, e aí você pode até estar com déficit de atenção, ou parecendo estar com déficit de atenção, por conta disso, tá? Então aqui pediram para explicar essa situação aqui, que é importante para você, e principalmente se você tem déficit de atenção, é um método excelente para te ajudar a ficar mais centrado no seu dia a dia, na sua vida, tá? E energeticamente é maravilhoso. Então vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? O oráculo da lua, vamos lá. Câncer, que temos aqui pro signo de câncer. Ajustes são necessários, quarto minguante. Tenha fé em seus sonhos. Aqui fala, isto é, com os ajustes necessários, você consegue sim realizar os seus sonhos, tá? E um novo começo está surgindo. Aqui, ajustes necessários. Tenha fé em seus sonhos, tá? Lua crescente. Então, você também pode fazer aqui, agora na lua crescente, estar fazendo esse trabalho, né? Para puxar essa energia, isso é muito bom. E trabalhando dentro daquele aspecto também, ao puxar energia, você pode visualizar você realizando seus sonhos também, tá? Porque um novo começo está surgindo aqui para você. Aqui já deu. Algo está aí surgindo. Você precisa de energia, você precisa estar com os pés no chão, até para saber fazer as escolhas. Quando nós estamos muito ali nos chakras superiores e nossos chakras inferiores eles estão bloqueados, nós estamos assim com dificuldade de centramento, às vezes fica difícil, surgem situações e nós podemos entrar num loop de sentimentos e emoções, de pensamentos e emoções, e não saber escolher com os pés no chão, de forma centrada, no aqui e no agora, tá? Então aqui tem algo surgindo pra você e te pedem isso, tá? Te pedem isso aí. Então vamos lá, aqui com o tarô da Maria Padilha, vamos ver o que a gente tem aqui. Até porque, olha só a música que veio aqui, se você está muito voado aí, não está centrado, não entra dinheiro para você, olha o que veio aqui. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, então, assim, aqui coisas novas estão surgindo, mas você precisa estar centrado, você tem que ter um planejamento, precisa estar com os pés no chão, precisa estar aí com a compreensão necessária para
trabalhar com a sua matéria. Então, aqui tem uma questão de contrariedade, velas, vamos entender melhor, tá? Até intimidade. Ah, tá. Assim, ó, a gente falou de elementos e tal, mas uma contrariedade com relação à sua intimidade. Tanto você com você mesma, tá? Quanto eu sinto em relação às pessoas da sua intimidade também. Então, assim, às vezes podem ser pessoas que estão perto de você e você pensa em criar algum negócio, porque a viagem aqui me fala de você colocar isso em prática, como também pode ser uma viagem a negócios, tá? Porque você tem um destino de criar alguma coisa, algum tipo de negócio. Isso é algo que está previsto para você. E aqui a contrariedade, tá? Me fala tanto sobre você com você mesmo, que foi o que apareceu aqui desde o início, quanto você devendo entender que dentro da sua intimidade, você não deve falar para alguém sobre os seus negócios, sobre alguma oportunidade que chega para você de trabalho, de criar o próprio negócio, tá? Você deve colocar em prática aquilo que está no seu destino. Então, o seu destino, você pode verificar, por exemplo, você pode observar o seu mapa astral, mapa numerológico para compreender o número de destino, por exemplo, que pode te ajudar nesse sentido. Ele é um número que você calcula ali somando os números da sua data de nascimento, tá? Se você procurar na internet, você vai saber como fazer isso. Aí depois você busca ali um número que é o resultado da soma dos números da sua data de aniversário, da data de nascimento. E aí você vai encontrar o número de destino. E você pode verificar que isso pode te ajudar, tá? Por exemplo, você é número 8. Então você tem um destino ali de criação, de alguma coisa, de prosperidade, sabe? Talvez de criar um negócio próprio, de ser dono do próprio nariz aí. E aí você pode falar para pessoas que você tem vontade de fazer alguma coisa e essas pessoas estarem interferindo dizendo que não vai dar certo, que você está sonhando demais, que você não teria condições de fazer isso, né? Que isso é muito difícil. Então aqui não é difícil, pode ser, como vou dizer, pode ser às vezes para nós estarmos conseguindo, principalmente quando a gente começa lá de baixo mesmo, sem dinheiro, né? Para investir de forma grande ali num negócio, pode ser difícil, mas quando é o seu destino, não há quem diga que você não pode, entende? Às vezes você é um pai, você é uma mãe, você é uma pessoa de sua intimidade, uma amizade, né? Amizade íntima, e a pessoa, no fundo, não gostaria de você melhor do que ela, pode dizer, isso é bobagem, hoje eu tentei fazer isso, não dá certo. Então, assim, só que às vezes não é o destino daquela pessoa, mas é o seu destino, entende? Então, aqui é para você dar atenção a você mesma, nos seus aspectos internos, qual é o seu destino, o que você deve fazer. Você tem uma inspiração de criar alguma coisa, mas por enquanto não tem recursos. Você pode estar trabalhando nesses elementos, estar trabalhando ali na lei da atração. A gente pode falar de várias formas, física quântica, enfim. Você está trabalhando ali para a energia da matéria ali na natureza e já trabalhar na visualização de você, então, atuando no seu negócio, dando certo aquilo que você quer, ok? E aqui é uma viagem que eu também sinto assim de dizer, só sua, é o seu destino e não das outras pessoas que estão com você, entende? Então aí as pessoas não vão, às vezes a gente pede conselho para pessoas erradas, para as pessoas que não construíram nada, para pessoas que não têm o mesmo destino que você. Você tem esse destino aqui, é o que eu tô vendo aqui, tá? É o seu destino. E deixa eu então um tarô de leite, vou começar aqui, clarificando cada carta, compreender. Câncer.
Eu também senti uma coisa, assim, intimidade. Cuidado com roubos de ideias. Ah, por exemplo, você tem total razão. Ah, então eu não vou falar isso para pessoas da minha intimidade. Eu vou buscar alguém para me orientar sobre isso. Pela minha experiência, pessoas às vezes que são da mesma área, tá? Nem sempre vão te encorajar a continuar, a fazer acontecer isso que você quer, sabe? Às vezes até copiam as suas ideias. Já aconteceu até de terapeuta estar copiando as minhas ideias. E isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já passei, sabe? Mas já aconteceu. O que mais? Contrariedade. Sim, é alguém assim, ó. Tem gente da sua intimidade que quer ver você pequena. Com o Pagem de Pentáculos aqui, o 5 de Ouros, tá? É alguém, assim, que quer, assim, de repente estar ajudando você de alguma forma, com valores, te dando pouca coisa, né, pra te ajudar. Pode ser bem íntima mesmo da sua família, tipo pai, mãe, esse tipo de coisa. E deseja ver você, assim, o 5 de Ouros, né, com dificuldades financeiras mesmo, tá? É uma contrariedade que existe no seu entorno. Porque, de alguma forma, essas pessoas se sentem úteis em relação a você, te oferecendo ali uma ajuda, tá? Até para que você não saia de perto dessas pessoas. Mas aí essas pessoas ficam criando um sentimento de falta em você. Você vai deixando com que isso aconteça. Quando elas te dizem que o que você quer fazer não vai dar errado. Por exemplo, às vezes elas não dizem diretamente. Eu já vi assim, ó... eu gosto de trabalhar com tal coisa, por exemplo. A pessoa fica dizendo, eu não acredito nesse tipo de coisa aí. Eu não é isso que você fala aí, eu não acredito, eu perdi a esperança nessas coisas e tal. Então assim, ó, aqui não é um aspecto de mãe, não, aqui é um negócio. Também, tá, e também uma influência de sua mãe, que veio antes do signo de... Pode ser uma influência de uma mãe aqui sobre o seu negócio, tá? Uma influência negativa. Mas a gente vai entender direito aqui, porque também me falou num outro sentido, que é de você se transformando em imperatriz, aqui uma imperatriz com a realização de um negócio próprio, tá? Viagem, vamos ver o que mais... Tá, e é uma coisa que acontece rápido, é algo que você faz acontecer rápido aqui, quando você decidir, tá, até porque é seu destino, acontece rápido, tá, e vem uma grande felicidade com esse destino, você realizando os sonhos, realizando aí os seus objetivos e se tornando imperatriz, e acontece, é um processo rápido. Deixa eu ver aqui uma orientação para essa imperatriz com imperador. Fala de um casal muito próspero aqui. 9 de ouros. Sim. Que é uma grande vitória para você. Sim, você se tornando uma imperatriz, e você pode ter a ajuda de um homem nesse sentido. Sim, você pode ter a ajuda aí de um homem muito próspero, te ajudando a realizar alguma coisa, tá? E não necessariamente é um casal aqui, até porque veio o 9 de ouros. É você conquistando essa prosperidade. Pode vir a ajuda de alguém que goste do seu trabalho, tá? Só eu falei assim, cuidado só com o roubo de ideias, tá? Muito cuidado aí, preserve as suas ideias e entenda muito bem se essa pessoa realmente pode te ajudar, né? Como é que essa pessoa se apresenta para você, porque vem uma grande vitória aqui em questões de negócios, mas isso aqui não deve fazer parte aqui, você não deve colocar a sua família, as pessoas da sua intimidade a parte disso aqui. Isso aqui é seu por direito, por merecimento, é a sua vitória.
tá? Signo de câncer, é o que eu senti aqui, que vem algo pra você muito importante. E aí, tá, vamos desenvolver mais então, aqui para o de Delfos. Vamos ver o que mais. O que a gente vai falar mais sobre esse negócio? O que a gente tá falando? O que nós estamos falando necessariamente? Negócio? A gente tem como falar alguma coisa a mais sobre isso? Ó, bem-estar material, aqui confirmando, tá? É algo que vai te trazer um bem-estar material incrível, tá? Aqui você precisa decidir, precisa tomar as atitudes. O que mais? Guia. Você está sendo guiada por isso e também tem a possibilidade de você estar aí se comunicando com alguém que pode te ajudar. Que é o que a gente também estava falando aqui, tá? A lua, como assim? Tá. Deixa eu dar mais uma. A ociosidade. Aqui é você tomando uma decisão a respeito disso e saindo desses aspectos, a gente falou no início, né? Desses aspectos sentimentais que estão, assim, te deixando numa situação de ociosidade, vem de questões emocionais. Então, você sendo guiada a sair disso, tá? Para alcançar aí o seu bem-estar material. E quando você sai dessa situação e resolve fazer isso, você vai gerar o que? Indiscrição, tá? Indiscrição, que as pessoas vão querer saber o que tá acontecendo, né? Que o signo de câncer, você recebendo presentes aqui, você recebendo um presente, pode ser um presente da espiritualidade, uma proposta, uma ajuda que chega, alguém sendo direcionado para te ajudar, pode ser também algum valor, alguma situação para você colocar em prática o seu negócio, pode também. Mas isso aqui, uma pessoa que estava ociosa, triste, sempre com problemas sentimentais, daqui um pouco você resolve, quando você resolve dar um basta nisso e fazer as coisas acontecerem, você gera até indiscrição. E você está pronto para isso, tá? O fruto maduro. Você está pronto para isso, tá? Tá. A gente tem como saber sobre do que se trata esse negócio, do que se trata essa situação. Também me falou de joias, olha só. Você trabalhando com joias aí, com presente, ela está olhando ali que recebeu uma pulseira, né, um presente. Pode ser joias, eu senti que pode ser, tá? Pode ser para quem acha assim que já teve um pensamento nesse sentido, será que se eu vendesse joias, eu poderia abrir meu negócio próprio com isso, tá? Me falou disso. Deixa eu ver aqui. A gente tá falando mais, não fala mais sobre esse negócio, por favor. Aqui. Então você resolve, de repente você é aquela pessoa que na infância já gostava de vender doces, vender coisas para as pessoas, sabe? E de repente você tem um talento nato para isso e você não lembra que você tem esse talento, tá? E é porque você se formou em outra coisa, por exemplo. O que não impede você trabalhar em mais de uma situação, ter mais de uma fonte de renda, por exemplo. Mas porque isso aqui pode te ajudar bastante agora, tá? Mas eu sinto que você é para quem está sendo guiado nesse sentido, tá? Então você vai compreender, você vai sentir se isso é para você ou não, tá? O pensamento. Aqui tá falando de novo, tá falando, repetindo a mesma coisa. Pensamento, desorientação, tá? A retribuição depende de você sair dessa situação. Aí a roda gira, ó. Daí o inesperado acontece. É você saindo desse aspecto de desorientação, de estar só preso em pensamentos, que me fizeram, as pessoas que me fizeram isso, fizeram aquilo.
você saindo dessa situação, ou as pessoas que estão me dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que isso não é pra mim, né? A retribuição e o inesperado. O inesperado acontece aqui na sua vida, rápido, tá? E você, aqui a paixão, me fala sobre você apaixonado, apaixonada aí por algo que você está sendo intuído a fazer, ok? A premeditação. Então, a premeditação me fala também de um planejamento. De você estar aí, já vem pensando nisso. Você já vem aqui é alguém que já vem pensando na criação de alguma coisa. Olha só o pensamento aqui, ó. Alguém que já está pensando em alguma coisa, já está criando algo, tá ali, ó. Já está ali lapidando, pensando como fazer, mas está desorientado, não sabe exatamente como colocar em prática isso. Até às vezes acontecendo muitas coisas aqui na sua vida ao mesmo tempo, você pode estar um pouco desorientado. Precisa de um centramento, porque você tem assim todas as capacidades, magnificência, ó. Você aqui tendo todas as capacidades, e olha só nessa carta como essa outra pessoa está negociando com outra, tá? Olha como essa pessoa tem uma capacidade de negociação aqui. E está me falando novamente que pode ser em questões de vendas de produtos, pode ser, tá? Então essa pessoa tem uma capacidade incrível, só talvez não lembre muito bem disso. Então aqui é incerteza, tá? Você está numa questão de incerteza, saia dessa situação de incerteza. Tá? Aqui está falando, saia dessa situação de incerteza, comece, aqui você tem uma evolução, você vai evoluir nessa situação, nesse trabalho, tá? E olha, me chamou a atenção de novo, eu olhei pra essa carta e ela tá realmente parecendo que tá com produtos ali em cima daquela mesa, né? Ali conversando com a outra, mostrando como funciona o produto e vendendo, tá? Então aqui tem uma evolução gigantesca pra você nesse sentido, te devolvendo a paixão pela vida, o amor pela vida. Sabe o que eu tô lembrando daquele filme que ele é um pouco triste? Como é que é mesmo? Poxa, é um filme assim do início dos anos 2000, que ela perde o marido, ela gostava muito dele, então ela sofreu muito, ela levou muito tempo, sofreu bastante mesmo. E lá pelas tantas, ele foi deixando cartas pra ela, sabe? Só que não é bem sobre isso, é sobre ela estar passando por realmente um sofrimento muito grande pela perda desse amor. E lá pelas tantas ela resolve começar a desenhar sapatos. E aí ela tem ideias incríveis e desenha esses sapatos e começa a mostrar acho que, não sei se para fábricas, enfim, alguma coisa acontece, ela muda a vida dela ali. Apesar de estar muito afogada nas emoções, essa pessoa muda a vida dela quando é inspirada a ter ali uma ideia. Tá? Então, olha só como é interessante. É uma pessoa que não estava encarnada, ele foi deixando cartas. Às vezes, esse guia pode ser também espiritual, sabe? Alguém que gosta de você, te dando ali, o seu próprio mentor espiritual, te dando as orientações. Faça assim. Lembra como você gosta de falar com pessoas, né? Se abra, fale, faça. Aqui você construindo patrimônio, ó, patrimônio. Você construindo o seu patrimônio com base em alguma coisa que você é inspirada a fazer aí, tá? Então, signo de câncer, manda ver aí nesse seu trabalho, se é o seu caso. E a gente falou de joias, daqui um pouco você está falando de vendas. Eu gosto, mas eu gosto de vender carros, eu gosto de vender, sei lá, livros. Então, você vai fazer algo que te dê paixão, porque aqui me fala da paixão. É algo que te dê paixão, realmente. Eu gosto de vender coisas místicas, porque eu tenho paixão por isso. Então você vai lá e faz, entende? Aqui está relacionado a algo que você gosta, tá bom? Então a gente vai tirar aqui, como a gente falou de matéria, o oráculo dos gnomos, tá bom? Pra gente ver aqui o que mais aqui, finalização da leitura para o signo de câncer. Para quem quiser também uma leitura de tarô ou essa limpeza energética, esse trabalho que eu faço de limpeza de questões de traumas, né? Se vocês quiserem, o meu canal, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Falsidade. Proteja-se de pessoas que só te procuram quando precisam de alguma coisa. Mantenha-se firme. E aqui me fala, tanto você não falando sobre as suas intenções, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, também fala sobre, agora o fulano resolveu colocar em prática, está bem.
então eu vou me aproximar do fulano para que eu tenha algum benefício também, tá? Que essa pessoa, então, no final das contas, pode me ajudar em alguma coisa. Então, generosidade. Agir com generosidade é uma das maiores virtudes humanas. Tudo que você emanar ao universo trará de volta. Então, você pode ser generoso e generoso com as pessoas, mas você tem que cuidar com a falsidade, tá? Porque ali, daqui a um pouco, você está num momento próspero, você está super feliz, criando algo, você está conseguindo trabalhar com as suas vendas. Lá pelas tantas você fala pra alguém. E aí, não que as pessoas tenham necessariamente poder de tirar tudo de você, mas sabe o tipo de pessoa que tem um olho tão gordo que começa a colocar e as coisas começam a esfriar pra você, daqui um pouquinho vem até assim, se cria miasmas ou então interferências dos pensamentos dessa pessoa nos seus para que você não faça, para que você não fique bem, porque são pessoas que querem te ver ganhando pouco, tá? Elas fingem que gostam, são pessoas que fingem que gostam de você. A vitalidade, você está vibrando sucesso, abundância e felicidade. O momento é favorável. Então, o momento é favorável para você sair da lua, dos pensamentos, daquilo que fizeram, para que você coloque em prática os seus objetivos, tá? Porque aqui tem um crescimento rápido para você. Tá bom? Signo de Câncer, eu espero que você tenha gostado da leitura. Até mais!